TechY e para a equipe de vendas também, que eles estão acompanhando aí o webinar. Pediram aqui. Danilton, na verdade, todo o webinar fica disponível depois, vocês podem assistir, tá? Vou baixar mais um pouquinho então, Wesley. Vamos ver se fica melhor ainda. E agora? Melhorou mais ainda? Beleza. Então, legal. Então, vou manter assim. Okay, fixing it. Vai ser em português, Ulisses. O Salvador é nosso suporte, né? Trabalha no Chile e ele vai estar participando também. É tudo em português, pessoal. Sari, tudo bem com a aula? É tudo bit better now. Tá melhor agora. Ok, tudo bem. Um abraço pro pessoal do Rio Grande do Sul aí também que está acompanhando. Já estamos aí com 111, 112 pessoas. Santa Catarina, Pará, Minas Gerais, Rio. Feira de Santana também, São Paulo. Um abraço para todo mundo aí. De Inhumas também? Ó, louco, eu moro em Umas, mas tudo bem, vamos lá. Brasília. Ó, o Pílula de Ilha de Taquari, um abraço para a galera da OIW também que está participando do webinar. Distribuidores Master da marca. Tem alguém na WDC aí também? Um outro abraço pro Pilat. O Alex da Fast Wireless também, ó, um abraço para vocês aí, um abraço pro Jair. Pessoal da Power também, de Limeira. Então vamos lá, 118, quase 120 pessoas. Então vamos começar, pessoal. E aí, quem for entrando, vai acompanhando, tá? Então, a gente está iniciando aqui agora o webinar sobre Air Max. Eu tô com o Salvador conosco, participando do webinar, tá? Ele é nosso suporte no Chile. E ele vai poder auxiliar a gente caso você tenha alguma dúvida mais técnica ou algo do tipo. Então, só vou desligar um minutinho aqui. Então, vamos lá. Falando um pouquinho do nosso cronograma hoje, eu vou falar da evolução da ECPE, tá? Vou falar do protocolo Air Max, que eu acho que é importante falar. Eu vejo muita gente perguntando e muita gente questionando sobre como o Air Max funciona, ou se funciona de verdade, ou se não funciona. Vou esclarecer bem isso aqui hoje, espero que fique bem frisado para vocês. A gente vai falar do Air Fiber 5 principalmente, que é o que chegou no mercado agora. Vamos falar do Air Prism, o que é o Air Prism e também o que é a linha AC, tá? Então, pessoal, em 2008 nós lançamos a nossa primeira Nano Station, essa CPE aí, eu acredito que todos que estão aqui conheçam esse produto, né, ou que sejam pelo menos dessa época. E na época que nós lançamos esse produto, ele foi realmente o grande divisor de águas no mercado naquele momento, né. Naquela época praticamente não existia nenhuma solução, todo mundo trabalhava com antena de grade, cabo coaxial, conector SMA, radinho embaixo, e enfim, era uma dor de cabeça, né, e todo mundo sofria bastante. Daí o nosso presidente resolveu integrar esse produto e lançar esse produto no mercado a um custo-benefício altíssimo, né. Na época, se eu não me engano, as alternativas eram Motorola e outras soluções de altíssimo valor.
É, muito legal, Harden. São excelentes produtos mesmo. E o tempo foi passando e a gente realmente sentiu a necessidade de aprimorar o nosso produto, né? Afinal, são 6 anos de produto desde a linha M, né? Que vem em 2009. São 5 anos da linha M. E são 3 itens que nós sentimos necessidade. É a diretividade, né? A questão que o óvulo vertical, né, do equipamento era alto, né? O Nano Louco, por exemplo, tem 40 e poucos graus, quase 60 graus de abertura. E isso é realmente importante para você ter uma conectividade de maior ganho, né? Estreitar isso aí. A questão do alinhamento, né? Que o Nano praticamente tinha no cano e ele não tinha nenhum ajuste, né? Ele virava horizontalmente, mas não tinha nenhum ajuste no eixo Z e nenhum ajuste no eixo X, né? E o design e acabamento, nós sempre somos muito focados nisso aí e sempre nos preocupamos bastante com essa questão. E a gente resolveu melhorar mais ainda. Então, o nosso primeiro desenho de CPE, a gente teve como inspiração um farol, né, uma luz, uma lanterna, que realmente é bem focal. E a partir daí nós começamos o desenvolvimento do nosso produto. E nós passamos por diversos designs e diversos aprimoramentos. Eu vou estar mostrando para vocês aqui alguns dos desenhos e como foi a evolução disso aí. Então, como vocês podem ver, a gente mudou o design. Nessa versão a gente tinha colocado uns LEDs laterais, colocado um ajuste no eixo vertical. Depois a gente acabou mudando para esse suporte traseiro. Nessa versão a gente colocou um nivelador. E chegando quase no produto final, nós chegamos nesse produto que é o NanoBeam M5. Tá? Alguém já utilizou ou utiliza o NB19, que é o produto que está no mercado? Só por curiosidade, alguém aí já teve a experiência de instalar o NB19, ver o desempenho, pegar o produto e ver como é que ele é? Legal. Muito bacana. Então, pessoal, para aqueles que já viram o novo NanoBeam e para aqueles que não viram o novo NanoBeam, na verdade, é um produto muito bacana, é um produto muito legal. Quando você pega o NanoBeam na mão, é realmente diferente, tá? Você pega nele, é um produto pesado, é um produto com 100% de vedagem sônica. O produto não tem nenhum tipo de parafuso, tá? Ou seja, a única maneira de abrir o parafuso, abrir o equipamento é quebrando ele, tá? A gente conta com um alinhamento em 3 eixos agora, X, Y e Z. Vocês têm um nivelador para quando a barra de cano ou suporte não estiver nivelado. E nós trocamos a abraçadeira plástica pela abraçadeira metálica, tá? Que é essa que vocês estão vendo na foto. Então nós melhoramos o produto de um modo geral, tá? Na questão de design, na questão de suporte, na questão de alinhamento. E enfim, ficou um produto infinitamente melhor do nosso ponto de vista. Certo? E o nosso ganho das nossas antenas melhorou bastante em relação ao NanoBeam, tá? Nós conseguimos muito mais diretividade, algo próximo de 25 a 30 graus hoje de abertura. A durabilidade com certeza aumentou, né, devido ao acabamento do produto. Quem pegar o NanoBeam 16 deve chegar no mercado dentro aí de 60 dias, 70 dias. E todo mundo vai se impressionar. Eu me impressionei bastante, para ser bem sincero. Ele cabe na palma da sua mão, deve pesar meio quilo, o que é engraçado para um produto desse tamanho. E é muito bonito. É um design bem diferenciado mesmo, bem inovador. Então são 2 modelos de NanoBeam. O NanoBeam 16 e o NanoBeam 19. São os 2 produtos que vieram, tá, para estar tomando o lugar do Loco M5 e do Nano M5. Tá? Só que se vocês repararem, o nosso antigo Nano M5 tinha 16 DD. E agora o nosso produto de entrada, que é o NB16, tem o mesmo ganho do Nano M5. Exatamente, o NB16 vai ser exatamente o mesmo preço do Loco M5. Será um substituto. Tá? Então, e nós lançamos também a linha PowerBeam. Muitos de vocês devem estar se perguntando, porque até alguns dias atrás, antes do lançamento do novo site, a gente tinha NanoBeam 300 e NanoBeam 400, certo, pessoal? Então, nós resolvemos mudar isso aí, com a chegada do novo PowerBeam AC. Então, os produtos com antena integrada, que são esses 2 itens, o 16 e o 19, são NanoBeam. E os produtos que substituíram as nanobridges são chamados agora de PowerBeam, tá?
A Nanobrid não é mais fabricada, nós descontinuamos o produto. Então, Nanobrid 22 e Nanobrid 25 não deve chegar ao mercado mais. Somente PowerBridge 22 e PowerBridge 25, que nós trocamos a nomenclatura e agora é PBE M5300 e PBE M5400. Só respondendo a pergunta, todos esses produtos são N, tá? 802N, com a exceção do PBE 5AC, que é um novo produto, que é o PowerBeam AC, tá? A gente vai falar um pouquinho mais desses produtos aí na frente. Então, falando dos modelos. São dois modelos, o NB16 e o NB19, tá? O novo NB16 apresenta melhor performance que o antigo modelo de Nano M5. Então, o Nano M5 é um produto 30% a 40% mais caro que o Loki M5. E nós estamos trazendo para vocês o novo NB16 no mesmo valor do Loki M5 com performance superior. Tá? Os clientes vêm notando 30% a mais de desempenho que a linha anterior. Ou seja, os clientes estão simplesmente trocando um produto pelo outro e tendo 30% a mais de performance, tá? Estão conseguindo mais 3 dB a mais de ganho na antena, porque o NB16 é superior ao Loki M5 em 3 dB de ganho, tá? E em relação ao CPU, que ele possui mais CPU. Então, sim, Yuri, quando eu falo desempenho, digo um desempenho de modo geral, tá? Então, tudo melhora, o sinal melhora, a CPU melhora, tá? Tudo melhora. Então, a sua performance do cliente melhora. Então, Rodrigo Eduardo, vou falar aqui agora em relação à CPU e tudo mais. O que acontece? Os novos produtos da linha Nanobeam são 100% encaixáveis, tá? Não existe mais nada de parafuso. A gente conta com a nova CPU da linha 93 da Atheros. Não é mais o antigo Atheros 7240, tá? É um novo Atheros, no Atheros 93, da geração 93X, tá? Ela tem uma CPU de 560 MHz, 64 MB de RAM, alinhamento em 3 eixos, nivelador e um menor lóbulo vertical. Fora, um detalhe que o Salvador acabou de lembrar, que eu esqueci de mencionar aqui, é que a proteção de ESD, de surdo desses produtos, subiu para 24. Tá? Agora são 24 kV de SD no wireless e 24 kV de proteção no cabo. Tá? Então vocês têm uma melhor proteção agora nos cabos. Falando um pouquinho dos produtos, né, que são o PBE300 e PBE400, são os novos Nanobrids. O engraçado é, os clientes vêm notando um ganho de sinal de até 3 dB, tá, na hora da troca do dispositivo. Então, o pessoal simplesmente troca um produto pelo outro e nota uma diferença no ganho de desempenho. Tá? E melhorias de performance de até 70%, ou como o Salvador falou, em alguns casos, até mesmo 90%. A antiga Nanobrid, ela era toda parafusada, e a nova Nanobrid agora ela é 100% encaixe. Então, você monta ela simplesmente pegando nela, tá? Esse produto é ideal para ponta a ponta de curta distância ou para clientes de alta capacidade. E ele conta também com a nova CPU, os meus 64 MB de RAM, porta gigabit, tá? Na Nanobrid 25 nova, que é a PowerBeam 400, e alinhamento em 3 eixos. A PowerBeam AC também conta com a mesma porta gigabit. Então, eu montei uma tabelinha aqui bem básica, para todo mundo poder ver aí e levar, enfim, essa apresentação vai estar disponível. Eu acho muito importante isso, que vocês vejam essa tabela. Então, eu fiz uma tabela básica de produto e aplicação, considerando todos os itens que nós temos hoje e as distâncias aceitáveis. Ou seja, o NB16, pessoal, eu vejo algumas pessoas fazendo ponta a ponta, com o Loki M5, com o Nano M5, ele não é um produto recomendado para ponta a ponta, de maneira alguma. Ele é um produto criado e feito para trabalhar no cliente. Tá? Ou seja, o NB16, se você realmente quiser insistir em fazer um ponta a ponta com ele, tudo bem, não tem problema. Mas o indicado é uma distância máxima de 1,3 km, tá? Não mais que isso. O NB19 também não é recomendado, mas se forem fazer uma distância máxima de 2,5 km, a PBE300, 4,5 km, a PBE400, 10 km, e o PBE500 AC até 20 km. Todas essas distâncias, pessoal, foram calculadas levando em consideração um sinal de menos 5,5. Tá? Ou seja, isso não significa que o produto não conseguiria distâncias mais longas, mas sim que dentro dessas distâncias vocês terão um desempenho bom, um excelente desempenho. Tá? E menos 5,5 é o sinal ideal para você conseguir ter praticamente todo o throughput que o equipamento consegue disponibilizar para vocês. Já em clientes, vocês podem estar utilizando o NB16 a 2 km, o 19 a 3,20 km e
assim em seguida, como vocês veem na tabela, 4,5 km, 6 km, 8 km. Então, o que acontece? Basicamente, o que eu vejo é o pessoal padronizando. Ele padroniza um NanoStation Local, o NB16, e coloca ele em todos os clientes. E, até onde eu sei, nós somos a única marca, o único fabricante que cria e desenvolve produtos para todos os cenários. Ou seja, se você tem um cliente a 3 km, ou você utiliza um PBE 300, ou você utiliza um NBE 19. Você não pode colocar um NBE 16 ali. Senão você derruba toda a performance da sua célula com um único cliente, tá? Então, essa não é a ideia. A ideia é que vocês sigam essa tabela e garantam, claro, considerando que isso tenha visada, vocês vão conseguir manter uma célula de vocês com o máximo de throughput possível. Então, vamos ter algumas perguntas e respostas em relação a essa linha aí, bem rapidinho. Sim, todos os produtos são 10/100, com exceção da PBE 400 e da PBE A100. A homologação dos PBE 300 e PBE 400 já saiu, tá? Os testes, na verdade, já saíram. A homologação e certificação deve chegar dentro de 40 a 50 dias, que é o prazo burocrático que a Anatel libera o selo. Em relação ao PPS, é o que o Salvador falou, a gente chega até 40 mil pacotes por segundo. Yuri, no caso do reparo, hoje, deveria ser feito da mesma maneira que é feito no AirGrid, tá? Você tem que quebrar o produto e selar depois. É a mesma vedagem do AirGrid, uma vedagem sônica feita no produto, tá? De toda maneira, nós aumentamos a segurança e as proteções na porta, como o Salvador falou, tanto na porta wireless como na porta de RF, para vocês não terem problema algum com isso. Certo? Não, Júlio, praticamente são 8 watts, se eu não me engano, tá? De consumo máximo. Wagner, o produto, nós não temos nenhuma dessas certificações IP66 ou IP67, mas eu tenho toda certeza que qualificaria em qualquer uma das duas, tá? Nós simplesmente não tiramos isso ainda pelo fato de simplesmente não tirar. Não sei te dizer ao certo, porque ninguém foi tirado. Acho que ainda no mercado não exigiu isso, mas o produto com certeza tem suporte para estar pegando IP66 e IP67. Mas é difícil de falar quantos megas full, tá? Isso aí passa, porque depende basicamente da distância, mas a gente tem visto clientes acima aí de 100 megas utilizando esses produtos em cenários específicos, não é garantido para todos os produtos. Todos os novos produtos são XW e a modulação sim é 64 QAM para 802.11n, tá? O novo iOS vai ser disponível somente para a linha C, que é o iOS 7. Nós estamos pensando nisso, Ricardo, em fabricar um shield nosso, sim, e lançar no mercado. Isso já está sendo conversado e é uma pauta que a gente tem levando e estamos pensando nisso aí. Sim, Sidney, sempre com visada limpa, em nenhuma exceção. Rodrigo, a gente fala sobre um pouquinho mais sobre esse compliance test no final. A questão de preços, etc., a gente tem pessoas aí de várias empresas participando do chat, vocês podem pegar o contato e conversar com eles, tá? Eu falo um pouquinho mais em relação à mudança da versão XW para XM, da versão 559, mas no final eu vou responder essas perguntas aí de vocês na WPA, criptografia e etc., mais ao fim, tá? Então, vamos falar um pouquinho agora do protocolo AirMax, que eu acho que é um dos tópicos mais importantes do webinar de hoje, tá? Então, pessoal, o que é basicamente o TDMA? O TDMA é um protocolo de multiplexação por divisão de tempo, tá? Basicamente, o que vocês terão em um AP com AirMax e um AP sem AirMax está expressado nesse gráfico, tá? Em um Wi-Fi comum, de acordo com você aumenta a quantidade de clientes, você sente a degradação do throughput, tá? Porque você passa a compartilhar aquilo ali e a célula pesa. Já com o AirMax, o throughput se mantém estável independentemente da quantidade de clientes que você coloca, tá? De novo, independentemente, eu significa que vocês podem jogar 200, 300 assinantes. Mas, enfim, vocês podem colocar 50, 60, 70 assinantes em uma só célula e manter um desempenho legal e uma latência baixa para vídeo e voz. Júlia, a latência aumenta, mas ela não aumenta da mesma maneira que se aumenta no Wi-Fi. No Wi-Fi, quando você tem problema, a latência está para 100, 200, 300, 400 milissegundos, 1 segundo, né?
E no Air Max, não. Você mantém uma latência baixíssima, de 5, 6, 7, 8, dentro de 10 ou 15 milissegundos, que é o que a gente costuma ver. Então, as 4 características são imunidade a ruído, maior escalabilidade, throughput elevado e baixa latência. Então, como é que funciona esse Air Max de verdade? Vamos explicar um pouquinho mais como é que isso acontece. O protocolo padrão, pessoal, que roda nos equipamentos 802.11 é o CSMA. Tá? Como é que funciona esse CSMA? Vamos imaginar esse cenário indoor que eu estou mostrando para vocês aqui no slide. Então eu tenho lá 3, 4 laptops, todos ligados a um único AP. Então os 4 clientes se enxergam e se veem, certo? Então quando um cliente vai transmitir, ele consegue saber se o espectro está limpo ou não. Se o espectro estiver limpo, ele transmite. Se o espectro não estiver limpo, ele não transmite. Então funciona ok para o cenário indoor. Não tem problema, porque todos os clientes se enxergam. Agora vamos pegar esse mesmo cenário e levar para um ambiente outdoor, que é um ambiente que todos vocês têm, que é um ambiente que todo mundo encara no dia a dia. Então o que acontece? Os clientes estão muito distantes um do outro e um cliente não consegue saber a existência do outro. Então ele pode estar transmitindo em um momento que o outro cliente está transmitindo também. Esse problema de um cliente não saber que o outro cliente existe se chama nó oculto, tá? Ou hidden node, em inglês. Esse é o maior problema, é o maior vilão do Wi-Fi no outdoor. Então, para resolver esse tipo de problema, só existe uma maneira de fazer isso, que é utilizando o Air Max, que é o TDMA, tá? Então, como que o TDMA vai resolver esse problema? Dessa maneira que vocês estão vendo aqui. Então, o que acontece? O TDMA basicamente atende um cliente por vez, tá? Ele não é da mesma maneira que o CSN, CSNA. Se não tem ninguém falando, eu falo. Se não tem ninguém falando, eu falo. Não é assim que funciona. Então, o DMA, basicamente, eu armazeno slots de tempo para cada um dos meus clientes e aquele cliente vai ser atendido naquele slot de tempo. Ou seja, eu garanto que eu não vou ouvir ninguém e garanto que ninguém vai falar naquele mesmo momento. É por isso que o TDM funciona da maneira que funciona, pessoal. Tá? Então, eu tenho lá 20 clientes na minha célula, eu converso com um de cada vez. Conversei com você, daqui a pouco eu retorno a você e a gente conversa de novo. E assim por vez. Então eu garanto que eu não vou ter perda de pacote, não vou ter latência alta e garanto a escalabilidade da rede. Então eu vejo algumas pessoas desligando, desabilitando o Air Max para colocar outros produtos na mesma célula. Isso simplesmente deterioriza por completo a sua célula, tá? O Luciano até deu fez um comentário, um exemplo ontem, que é basicamente você querer comparar uma antena, um pop com Air Max, um pop sem Air Max, é basicamente querer comparar um copo enchendo ele de água ou uma bacia enchendo ela de água. Tá? Vocês conseguem armazenar uma quantidade muito maior de clientes dentro da bacia, né, por assim se dizer, com o Air Max. Então, por favor, caso vocês tenham um problema na célula de vocês, perda de pacotes, latência alta, a solução do problema de vocês se chama Air Max, tá? É só ativar que vocês serão felizes. O problema vai embora. Realmente muda da água para o vinho. Só comentar com vocês um caso que eu acompanhei. O cliente estava com um bullet rodando com 30 e poucos assinantes e uma perda de pacotes altíssima. E aí ativamos o Air Max. Ele saiu de 4 para 9 ou 10 megas de throughput, tá? E a latência estabilizou por completo. Então é realmente sendo igual o Air Max, é realmente uma maravilha. Sim, se você usar uma célula 100%, 2x2, você vai ter 100% do desempenho do Air Max. Com certeza, Wellington. Isso aí é uma lei de cadeia. Se você tem uma célula 2x2, ela tem um dobro de capacidade de uma célula 1x1. Exatamente, Júlio César. Você só consegue ativar o Air Max se você tiver uma rede 100% BNT. Tá? Então, como que o Air Max trabalha? Ele trabalha de uma maneira similar aos sistemas celulares capazes de atender um grande número de usuários. Então, como eu disse antes, o DNA é um protocolo, né, de multiplicação por divisão de tempo. Então, ele possibilita o maior número de usuários por AP. E
sem falar que nós temos a priorização de voz. Então, em ambientes onde você tem voz, ter esse tratamento com o Air Max já prioriza a voz para você. Então, muda bastante a questão de voz. Para quem trabalha com VoIP, é ideal ter Air Max ativado na rede. Eu diria que é indispensável, para falar sendo bem sincero. Tá legal? Então, como é que funciona essa questão de eficiência no espaço? Então, muita gente pergunta, chat, como é que funciona essa questão de priorização? Eu vejo muita gente colocando clientes e colocando o RAI no Air Max no cliente e falando que somente assim o RAI é ativado. Então, o que acontece? Não é assim que funciona, pessoal. Se no cliente de vocês estiverem como none, ou none, enfim, não, nenhum, você vai ter o Air Max ativo ainda e com um slot de tempo para aquele cliente comparado aos outros clientes. E de acordo com essa tabela que eu mostro para vocês, então são 4 slots de tempo, 3 slots de tempo e 2 slots de tempo. Ou seja, se você tem um AP, você tem N clientes dentro daquele AP, correto? E você insere um cliente naquela célula, aquele cliente naquela célula ele pode gastar um maior tempo, um maior intervalo de tempo para transmitir os dados que ele precisa. Dessa maneira, tendo em vista que você está rodando no Air Max, os outros clientes ficam esperando isso acontecer, certo? Então você perde uma eficiência no ar, tá? Uma eficiência de tempo, um airtime. Ou seja, no ar, no espectro, você está desperdiçando espectro com aquele cliente ruim. Então é aquilo que a gente sempre fala, pessoal. Vocês têm que instalar clientes da maneira adequada. Se o cliente não ficou legal, não instala o cliente. A gente tem que aprender a falar não também. Isso é extremamente importante para que você garanta o seu sucesso. Porque amanhã ou depois a sua célula não consegue agregar mais usuários. E quem perde dinheiro com isso é você. Vai investir em setoriais, em APs, em torre, em toda a infraestrutura elétrica. Então, a gente tem que ser bem franco nesse aspecto. Não tem visada, eu não instalo. Não cheguei no nível de SNR que eu preciso, eu não instalo. O cliente está a 3, 4 quilômetros, eu não vou botar um nano louco lá. Ou eu vou colocar um nano bridge, enfim, um produto que se adequa seguindo aquela tabelinha que eu fiz para vocês. Tá? Então, vamos poupar espectro, vamos poupar eficiência no ar. Tá? Quanto mais eficiência o seu cliente tiver, melhor a sua célula vai trabalhar. Ramon, o nível de SNR ideal que a gente sempre sugere é 30 dB, tá? Para quem não sabe, SNR calculado, ruído menos sinal. Então, se você tem um piso ruído de 93, o sinal ideal seria 63. 93 menos 63, 30. Tá? Quanto mais SNR, melhor, sempre. Tá? O SNR passa a ser exagerado a partir de 42. Então, enfim, aí você pode trabalhar com potência, ou você está utilizando o cliente errado para aquela distância. Está colocando um nano bridge para 200 metros, enfim. Similares, ambientes similares a esse. Tá? Então, eu coloquei alguns comentários aqui que eu vou estar lendo para vocês. A capacidade de um AP é compartilhada. Clientes lentos irão consumir mais tempo para transmitir, degradando assim a performance de todo. Então, quem tem cliente lento, ou a gente melhora o equipamento naquele cliente, ou a gente cancela aquele cliente, ou tenta remanejar aquele cliente, porque ele está te atrapalhando, tá? Então, não vamos deixar que todos paguem pelo erro de um. A melhor maneira de garantir qualidade é manter as suas células sempre pequenas, sinais altos, consistentes e utilizar sempre antenas com maior diretividade. Então, eu tenho visto muito pessoal falar, essa antena tem muita diretividade para esse enlace tão curto, tá? Errado. Utilize sempre a maior antena que você conseguir. Sempre, sem exceção. Tá? Então, a 4 km, você vai colocar uma nanobridge de 25 NB400, você pode colocar NB400. Tá? Sem problema algum. Isso só aumenta a sua eficiência, isso só aumenta o seu ganho, isso só melhora a sua qualidade. Você não perde absolutamente nada com isso. Absolutamente nada com isso. Sem falar que você diminui o ruído. Com certeza, quanto mais diretividade tem uma antena, melhor a relação frente-costas dela, em consequência, e melhor a imunidade a ruídos. Porque menos ela escuta o espectro. Tá? Rádio sempre com potência mais baixa. Trabalhando mais folgado. Quando ativado o Air Max, nós temos dois indicadores. Air Max Quality e Air Max Capacity. A capacidade do Air Max é um indicador de eficiência do seu airtime, tendo em vista que ele está diretamente ligado à sua modulação. Então,
vamos desenhar isso bem bonitinho para todo mundo entender. Eu tenho uma célula e todos estão com a modulação máxima, digamos, considerando uma célula 2x2, todos os clientes estão com 130/130, eu estou com o quê? Com a melhor capacidade possível. Eu tenho uma excelente capacidade. Tá? Agora, se a gente está lá no nosso AP e temos clientes com 39 de modulação, 65, ou enfim, provedores que têm redes mistas, colocando clientes 1x1 e clientes 2x2, você degrada com certeza a sua capacidade. Então mantenham sempre o olho no Air Max Capacity. Tá? Sempre mantenham o olho ali. Se ele estiver muito baixo, é sinal de que a sua rede não tem qualidade. Então é hora de trabalhar, de rever tudo e passar a mudar. Nem que seja, enfim, vamos setorizar, se você está com uma única setor, enfim, buscar alternativas para estar resolvendo o seu problema. Adriano, é difícil querer te dizer abaixo de quanto, mas eu considero uma rede com a capacidade abaixo de 60% uma rede não muito boa, considerando que você tenha clientes só 2x2, tá? 60%, 70%. Eu já vi células onde clientes instalam só AirGrid. Então, em uma célula com só AirGrid, você nunca terá uma capacidade maior que 50%. Então, basicamente, essa é a relação. Tá, então vamos para algumas perguntas e algumas respostas aí, em relação ao que a gente falou. Sim, com certeza, Luciano. Vamos brigar pelo 100. Mas não é tão fácil essa tarefa. Sim, o vídeo vai ser disponibilizado depois, Adriano. Elton, não existe um mínimo de capacidade para um X1. O máximo de capacidade é 50%. Provavelmente eu vou estar upando o link, tá, pessoal, e colocando no nosso canal no YouTube. Vocês podem estar acessando ele lá. Provavelmente eu vou estar fazendo isso. O X1, Rogério, é um produto que só tem um rádio, tá? Ele é um produto MIMO. Um produto MIMO, tá? Ele é um produto 1x1, é uma chain transmitindo e recebendo. Nesse caso, em 20 MHz, modulação máxima 65 MHz. Júnior, a gente com o Air Max e considerando uma célula 2x2, você pode estar colocando aí até 80, 90 usuários com tranquilidade. Girane, não tem como fazer essa conta, porque o Air Max capacidade, ele leva em consideração toda a sua rede. Então, se os seus clientes 2x2 não estiverem com modulações boas e os seus clientes 1x1 também não estiverem colaborando, com certeza vai ser abaixo de 50. Cláudio, sendo bem sincero, se você possui células só com AirGrid, adicionar clientes 2x2 nessa célula não será produtivo, de maneira alguma. É mais ideal que você crie uma nova célula somente para 2x2 para ter mais performance, porque passar a instalar clientes 2x2 esperando um bom desempenho, sendo bem sincero, você não terá. Tá? Realmente você não vai ter boa performance. Monta uma célula nova, um POP novo, e nesse POP você trabalha só com 2x2, é mais prudente. Rainer, a gente tem o nosso curso, tá? O Luciano Franz é um instrutor oficial do CW, do CA, eu acho que ele é um dos caras que mais promove o nosso curso no Brasil. Você vai estar agendando um curso com ele, então, ele vai te passar todo o material, um curso de 2 dias, bem focado em RF, eficiência espectral, falamos muito de Air Max, falamos muito de enlace, é um curso muito produtivo para todo mundo, eu acho que vale a pena estar fazendo esse curso aí, se possível. Juliane, eu acabei não lendo essa parte lá, mas esse é um comentário que eu fiz. Jamais fixe MCS na expectativa de querer diminuir a velocidade ou manter algum tipo de controle. Modulação sempre, no máximo, em automático. Deixe que o rádio trata disso para você. Tá? Sempre modulação no máximo em automático. Não, Intelbras não é compatível com o Bikit 2x2 Air Max, de maneira alguma. Ramon, eu acho que você entendeu ao contrário. Clientes 2x2 valem a pena. Clientes 1x1 não valem tanto a pena. Exemplo, você tem um POP, certo? Um ponto de acesso. Você consegue, digamos, pensando em um número grande, 80 clientes,
Trabalhando em 1 por 1, você consegue colocar 40 clientes naquele mesmo POP. Trabalhando em 2 por 2, você consegue colocar 80 clientes naquele POP. Então, sempre vamos focar clientes 2 por 2. Não, Marcos, se você desativar o Airmax, a qualidade de toda a sua célula vai despencar, sendo bem sincero. Tá? Simplesmente cai a qualidade da célula. Então, resumindo, corram de 1 por 1 e corram de produtos que não sejam V-Kit. Tá? Trabalhar sempre com Airmax ativo na torre e sempre em 2 por 2. Seguindo a tabelinha que eu fiz lá, vai dar tudo certo, todo mundo vai ser feliz. Elzo, com certeza depende da banda, tá? Não tem como você colocar clientes à vontade e ter 80, 90 megas de throughput. Com certeza tem alguma degradação, mas se você consegue manter isso aí trabalhando bem. De modo geral, eu diria 30, 40 megas de throughput por um POP. É isso que vocês podem estar esperando, seguindo todas as orientações que eu passei. Zito, sempre coloque na modulação máxima MCS 7 ou MCS 15 e deixe o botão alto ativado. Parabéns, Paulo Sérgio. Você deve estar bem satisfeito com a sua rede. Tá. Esse slide não ficou tão legal assim, tinha alguma coisinha a mais aqui. Vamos pular aí. Tá, pessoal, vamos falar de um tópico agora que eu acho que é interessante para todo mundo. E todo mundo deve estar bastante ansioso em relação a esse tópico de agora, que é o Airfiber. Tá? Então é o seguinte, o que todo mundo espera de um equipamento para backhaul é basicamente isso, que seja barato, que tenha range, que seja eficiente, tenha eficiência espectral e que tenha uma latência, né? É o sonho de todo mundo pingar e ver aquele maravilhoso 1 milissegundo, tá? É isso que todo mundo quer, ver aquele bendito 1 milissegundo. Então nós lançamos a nossa linha Airfiber pensando, tá, no backhaul. É um produto criado e feito somente para backhaul. A gente lançou o nosso Airfiber 24 há um tempo atrás, tá? E foi um bom produto, o número de vendas foi bom, mas nós acabamos aprendendo que o público precisa de um produto que tenha mais distância, mais range. E nós criamos um produto para vocês, que realmente tem mais distância, tá? Que é o Airfiber 5. Então, falando um pouquinho do Airfiber 5, pessoal, algumas pessoas me perguntam se ele é AC, se ele não é AC. Basicamente, o Airfiber 5 não é AC, tá? Ele não tem um chipset 802.11 AC. Ele não é um produto AC. O Airfiber 5 é um produto criado especificamente para backhaul. É um produto 100% BNT. Ele foi feito do zero. A gente não comprou chipsets de ninguém. É fabricação 100% nossa, um produto 100% desenvolvido por nós, que tem uma performance incrível, tá? Então, toda a parte de wireless, de antena, RF, Ethernet, tudo foi feito por nós. Não existe nada que não tenha sido feito por nós aí. Então, falando um pouquinho do Airfiber 5, tá? Nós falamos hoje que o Airfiber 5 tem capacidade de 1 GB de banda, tá? Sendo isso 500 megas full duplex, utilizando aí 50 MHz de canal de espectro e o rádio operando em FDD, tá? Então, vamos falar um pouquinho dessa distância aí que todo mundo me pergunta bastante como é que funciona essa distância. Então, considerando um IRP de 55 dBm, tá? Pessoal, 55 dBm só é aceito no Brasil de 5.7 a 5.8. Vamos deixar isso bem claro, tá? Somente 5.7 a 5.8 que vocês podem utilizar 55 dBm, que é o IRP máximo do produto. Então, considerando 55 dBm de IRP e um ambiente controlado, ou seja, um ambiente que não seja tão hostil, não tenha muita interferência, essa é a curva do Airfiber, tá? Em relação distância, ganho. Ou seja, o Airfiber em até 7, 6 km, vocês vão conseguir os 500 megas full dele, em até 18 km, 400 megas, e em até 37, 35 km aproximados, 300 megas de throughput. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estou vendo algumas pessoas perguntando se alguém está sem som aí. Todo mundo está conseguindo me ouvir bem? A última parte.
Tá legal, vou repetir a última parte. Então, basicamente, pessoal, é isso. Vamos lá de novo. O AirFiber até 5, 6 km vai te entregar os 500 megas full duplex do produto, tá? Em até 18 km, 400 megas aproximadamente, e até 35 km, aproximadamente 300 megas full duplex. É isso que o produto consegue entregar, considerando o IRT máximo do produto, 55 dBm. Lembrando que para aqueles que forem trabalhar em 5.4 a 5.7, vocês só terão 36 dBm de IRT. Ou seja, esse gráfico não representa a realidade de vocês trabalhando nessa banda, tá? Somente 5.7 a 5.8. Em 100 km, Marcos, como você pode ver no gráfico, você vai ter algo em torno aí de, pelo que a gente tem visto, 80, 70, 50 megas full. Vitor, a distância você pode ler no gráfico aí, essa distância que vai de 1 a 100 é a distância em quilômetros, tá? E essa linha em vermelho é o throughput do produto, considerando o agregado, tá? Isso não é a velocidade full duplex, ou seja, tem que dividir por 2 para ser full duplex. Sim, mas a gente não recomenda, para ser muito sincero, Paulo Adriano, eu não recomendo esse produto para uma distância acima aí de 40, 50 quilômetros, não, tá? Como você pode ver no gráfico aí, o gráfico tem uma queda realmente até considerável a partir dos 37 quilômetros dele. Então eu recomendo que fique nesse intervalo de distância aí. Um detalhe muito bacana, pessoal, é que a gente está considerando aqui 50 MHz de largura de canal, tá? De channel bandwidth. O grande bacana do AirFiber é que a gente implementou uma funcionalidade agora, onde você consegue controlar a amplitude do seu canal de envio e de recebimento. Ou seja, eu estou num ambiente que eu preciso de 100 megas de down e 20 megas de upload, certo? Nesse caso, você não precisa ter os dois canais em 50 MHz. Você pode ter um canal em 50 e um outro canal em 20, um canal em 50 e um outro canal em 10, ou um canal em 20, um canal em 30, enfim. Vocês podem remanejar isso da maneira que vocês acharem necessária. Tá? Isso é uma vantagem que nós trouxemos para vocês junto com o AirFiber, onde você não precisa trabalhar com modulação igual, tanto para TX como a largura de canal, igual, tanto para TX quanto para RX. Então, isso é 100% customizável. Em relação ao nosso amigo que perguntou de chuva, pessoal, chuva no AirFiber 24 era problema devido à frequência, tá? Não é um problema do produto. Qualquer produto em 24 GHz enfrentaria o mesmo problema. Porque o comprimento de onda é muito pequeno e atenua bastante no espaço com chuva. No AirFiber 5, a realidade do AirFiber 5 em chuva é a mesma realidade que vocês têm hoje com os nossos produtos. Não cai, não tem alteração de sinal, é tranquilo, tá? Sem dor de cabeça. Guilherme, toda essa explicação que eu passei para você foi considerando FDD. Se você for considerar TDD, é pela metade que cai isso aí. Clóvis, vou falar um pouquinho mais do que a gente tem no AirFiber em relação a esses detalhes. Então, eu vou falar um pouquinho mais de AirFiber. Ele é ideal para links de longa distância, throughput até 500 megas full duplex. São dois modelos, AirFiber 5 e AirFiber 5U. AirFiber 5 indo de 5.4 a 5.8 e AirFiber 5U indo de 5.7 a 6.2. Tá? Infelizmente, no Brasil, de 5.825 acima já é frequência licenciada, então você não vai poder estar utilizando. Vocês poderão utilizar o produto só de 5.7 até 5.8. O produto conta com GPS Sync, tá? Que é uma grande ferramenta no quesito ruído. Tem uma alta isolação, 70 dB, no frente e costas, que também auxilia no ruído. É MIMO, tem o VSW Edge praticamente 1 para 1 na antena. Todos esses itens que eu informei para vocês agora colaboram para que o produto tem uma alta isolação e uma alta imunidade para ruídos, tá? Tá lá, o Sync funciona com outros produtos, o Bikit, tá? Então você tem 3 ou 4 AirFiber 5 no motor e o Sync vai funcionar entre eles. E uma outra vantagem que nós colocamos nesse produto é a questão do alinhamento. Ele dispensa o uso de laptops ou um notebook. Você tem essa tela aí atrás do dispositivo que você pode estar utilizando para regular o produto, tá? Você tem o seu sinal e o sinal no lado oposto. Também como modulação que está naquele momento e se tem overload ou não. Overload é quando você faz um link muito curto e você tem um SNR muito alto que chega a danificar o RF produto. Sim,
idêntico a licenciado, Cláudio. Tá? E para os amantes de PPS no Airfiber não é um problema, pessoal. Tá? A gente não tem problemas de pacotes por segundo no Airfiber. Ou seja, vocês não precisam nem perguntar se tem algum problema de PPS ou se não tem. O produto foi feito e desenvolvido para ponta a ponta. Ele te garante os 500 megas full duplex, independentemente do tamanho do pacote que você esteja utilizando. Tá? Então, montamos o Airfiber, consideramos aquela curva de ganho, né? De ganho, distância throughput e ótimo, acabou. Vocês podem montar, o produto vai entregar o desempenho que a gente promete. Tá legal? E conta com Gigabit PoE. Então, pessoal, quando vocês forem instalar esse produto, eu quero deixar bem frisado aqui para vocês, é o seguinte, vocês não vão instalar um produto igual o Airfiber 5, da mesma maneira que vocês instalam um radinho 5.8, ou vocês instalam um Walkme 5, por exemplo. O equipamento desse, vocês têm que fazer um aterramento adequado. Ele tem lá o parafuso para aterramento, então vamos colocar um aterramento nele, tá? Se possível, utilize protetores de surto, gigabit, vamos usar cabo blindado. Então, assim, vamos fazer uma instalação adequada para que o produto não tenha nenhum problema e opere adequadamente, tá? Obviamente, o produto é muito robusto, tem inúmeras proteções, mas nós já chegamos a ver alguns casos onde o cliente simplesmente quebrou o terra da fonte e depois de reclamar que o produto queimou. Nesses casos, a gente infelizmente não tem o que fazer, tá? Adriano, não. Você nunca pode aterrar um produto estático junto com um para-raio, tá? Aterramento estático é uma coisa, aterramento de para-raio é outra coisa. Sim, Leandro. No produto Airfiber 5, tem o país Brasil, tá? E... Ah, tá, tudo bem. Eu vou soltar essa informação para você, já que você falou aí. A gente está vendo a possibilidade de estar homologando o Airfiber 5U como um rádio licenciado. Tá? Então a gente está verificando isso aí para vocês. E se possível, a gente vai estar conseguindo essa homologação para vocês poderem operar o produto aí em 6 GHz low. E aí todo mundo vai poder operar com o produto como licenciado. Vamos lá. Perguntas e respostas em relação ao Airfiber. Alexandre, não faz diferença. A sua pergunta não cabe em relação ao Airfiber, está em relação ao processador e memória. Ele é um produto destinado a ponto. Então, ele passa mais de 1 milhão de pacotes por segundo, sem problema algum. Nem especificações de processador e RAM a gente fornece em relação ao produto, porque não são necessárias. Tá ok? Ele simplesmente passa a banda que tiver na modulação que você conseguir montar com seu enlace. Luciano, o produto bate 144 megas de acordo com a programa brasileira, sim. São 144 megas full duplex e um canal de até 29.65 MHz para conseguir licenciar. A gente já passou, na verdade. A gente já fez os testes. Em 30 MHz a gente conseguiu aí até 250 megas full. Então o equipamento passa sim. Adriana, essas perguntas de quesito elétrico, eu acho que o ideal seria que você procurasse um engenheiro elétrico para estar te auxiliando nesse aterramento. Guilherme, a fonte dele é 50 volts, 1,5 ampere, tá? Eu acredito que da mesma maneira que o Airfiber 24, ele trabalhe sim com 48 volts. Caso você tenha um retificador de 48 volts, você compra um PoE injector e consegue alimentar ele sim. Pessoal, valores, infelizmente, é com as revendas e com os distribuidores, tá? Vocês podem entrar em contato com eles posteriormente. E, enfim, tenho certeza que eles ficaram felizes em estar atendendo vocês. O Airfiber 5 já chegou no Brasil e até onde eu sei, os quase 80 links que chegaram já foram vendidos. Então, em breve, a gente deve começar a ver aí vários casos de sucesso com o nosso produto. Depois posta pra gente, então, Leandro. Comenta, a gente tem uma seção de histórias na nossa comunidade. Posta a história lá do seu caso de sucesso, como ele foi, enfim. Compartilha com todo mundo aí o seu sucesso. Wagner, o produto é só UTP, tá? Ele não possui SFP ainda. Somente porta elétrica. Franz, o equipamento passou em todos os testes, tá? Eu estava no CPQD na semana passada acompanhando. E os relatórios devem sair até amanhã ou segunda-feira. Logo após isso,
é só os distribuidores solicitarem o selo, e aí a parte burocrática, 25 dias e o produto já vai estar homologado no Brasil. Os dois modelos serão homologados. Ah, fica tranquilo, Luciano. Você está em casa. E aí, pessoal? Alguma outra coisa? Alguma outra pergunta? Então, Júlio César, todos aqueles detalhes que eu te falei são detalhes que colaboram com a imunidade, tá? Um produto com VSWS praticamente 1 para 1 é um produto que consegue aproveitar praticamente toda a energia que vem do rádio e transmitir ela, tá? E a nossa antena é uma antena com muita diretividade. A gente tem lobos laterais bem pequenos na antena, praticamente uniforme. E, basicamente, e uma relação frente-costa de 70 dB, o que ajuda bastante também em relação à imunidade. Não, Júlio César, em ambientes poluídos, ainda assim você vai conseguir ter performance. Talvez você não consiga chegar nos 256 QAM ou algo similar, mas você vai conseguir chegar numa modulação e ter um desempenho legal. Ah, e um update para vocês é que a gente está lançando um firmware muito breve com o Hardware 24 trabalhando em até 1024 QAM. O produto trabalha somente com ponto a ponto, Sidney. Não é um produto que é ponto multiponto. Somente ponto a ponto. Sim, Yuri. Com o novo firmware a gente deve chegar a 1024 QAM. Exatamente. Tá legal. Então vamos dar sequência aqui, que a gente já está com quase 1 hora de webinar e a gente está com o tempo um pouquinho apertado. Mesmo assim, Sidney, ele é um feixe muito estreito da Faber 5, se eu não me engano, são somente 4 graus. Então é bastante complicado você querer utilizar um produto para ponto multiponto, tá? Eu não recomendo, de maneira alguma. Então vamos falar um pouquinho desse Air Prism aí. Muita gente viu ele no website e muita gente ficou bastante curiosa, muitas perguntas surgiram. Eu falei um pouquinho dele no último webinar sobre Unify. E basicamente o Air Prism que a gente... Porque hoje é o seguinte, pessoal, todo mundo está trabalhando no espectro 5.8, todo mundo sabe da necessidade, né, de uma isolação. O Luciano mesmo tem N-Shields para os nossos produtos aí, blindagem para as nossas bases, enfim, tudo buscando trazer essa imunidade a ruído para vocês, correto? E até agora a gente usou o que a gente podia. A gente tem TDM, que ajuda com ruído, nós temos as antenas com a isolação significativa que também ajuda em ruído. Mas, infelizmente, o chipset da Atheros, o Silicon, ele é um chipset um tanto quanto frágil, tá? Então, basicamente, ele, em um ambiente, mesmo que não tenha muito ruído, ele degrada um pouco a performance. É verdade, Luciano. É mais ou menos assim. Então, o que acontece, pessoal? A gente estava pensando, poxa, se o chipset da Atheros tem um certo problema e está resolvendo essa questão de interpretação de sinal e conseguir enxergar os canais com mais clareza, como que a gente pode resolver isso? Então nós decidimos colocar um filtrativo na frente do Atheros, da maneira que é representado aí na imagem. Ou seja, eu tenho o RF Input, que é essa imagem que vocês estão vendo aí, vou até mudar de slide para esclarecer melhor. E do lado de lá, vocês têm, passando pelo Air Prism, vocês têm o que o chipset vai estar conseguindo enxergar. Ou seja, à sua direita você tem espectro limpo. À sua esquerda você tem espectro poluído, certo? Basicamente o que o Air Prism vai fazer é isso. Ele vai estar filtrando esse espectro e entregando para o rádio somente aquilo que ele precisa de fato estar ouvindo. E dessa maneira você vai conseguir garantir as modulações máximas, vai estar conseguindo garantir um throughput, vai estar conseguindo garantir toda aquela isolação e aquela isolação que você necessita. Ou seja, hoje basicamente a gente tem que trabalhar saltando canais, respeitando as amplitudes dos canais de 20 MHz, 10 MHz para cá, 10 MHz para lá, mas essas pontinhas que a gente chega, né, que um canal está adjacente ao outro, esses canais adjacentes acabam sim prejudicando um ao outro. A gente já testou isso. E é por isso que a gente está trazendo o Air Prism agora
para estar sanando esses problemas e resolvendo esse problema. Ou seja, trabalhar com 802.11ac outdoor sem esse carinha é um suicídio para ponto multiponto. O Everton, você nunca vai conseguir sanar de uma vez o seu problema. Isso é impossível, tá? É impossível criar algo que resolva o seu problema e trabalhemos no espectro sem ruído. Isso é impossível. Mas a gente está chegando a conseguir 9 a 12 dB de isolação com esse Air Prism. Então é muita isolação, tá? Muita isolação. Considerando isso aí. Vamos para as perguntas e respostas em relação ao Air Prism. Ricardo, não vai estar em presente toda a linha porque ele encarece um pouco o produto, tá? Então nós teremos produtos com Air Prism e produtos sem Air Prism. Produtos de mais baixo custo. Sim, Glauco. A ideia é ter o Air Prism em cliente, no CPE e no AP.multiponto que a gente deve lançar no final do ano. Júlio, é a isolação via hardware, tá? Não é a isolação via software. Sim, os equipamentos sem Air Prism rodam com Air Prism, tem compatibilidade. Não, Marcos, o Airfiber 5 tem outros tipos, outros fatores, outras ferramentas que auxiliam nele na relação à isolação. Não possui Air Prism. Não foi necessário. Não existe a necessidade de ter Air Prism no Airfiber 5. Nanobin não. Nanobin é uma linha 802.11n, como eu falei, com maior desempenho. Não é um produto com Air Prism. Na verdade, pessoal, sendo bem claro, a gente não tem nenhum produto no mercado hoje com Air Prism, com exceção do Unify Outdoor+. O Unify Outdoor+ possui Air Prism. Nenhum outro produto possui ele até o presente momento. Clóvis, é só comparecer ao nosso show no Brasil esse ano que você vai estar sabendo quais produtos têm Air Prism e quais produtos têm AC. Airfiber não precisa do recurso, Cláudio. Airfiber não precisa de Air Prism. Ele dispensa Air Prism devido à grande qualidade de antena, isolações, GPS 5, enfim. A gente está definindo ainda o nosso show no Brasil, tá? Inclusive eu vou estar fazendo uma pergunta para vocês, uma votação. E provavelmente o nosso evento no Brasil será em 2 locais distintos esse ano para facilitar para todo mundo. Certo, beleza. Então vamos dar sequência aqui em relação a isso aí. Danilton, ainda nem sei onde será, tá? A gente vai definir os locais ainda, a gente está definido, mas a gente com certeza avisa vocês com pelo menos 2 meses de antecedência. Tá. Então, realmente não consegui deixar, não poderia deixar de falar da linha AC, que eu acho que muita gente está interessada e muita gente está aqui no webinar hoje querendo saber mais informações da linha AC, tá? Infelizmente não vou estar passando tanta informação assim quanto vocês esperam. A gente vai estar montando um webinar específico para AC futuramente, tá? Ver quem tiver mais casos de sucesso e com o crescimento da linha com a chegada dos novos produtos. Então, basicamente, o que a gente espera dessa linha AC? A gente espera 200 MB de throughput, tá? A gente anuncia no site 450 MB, mas sempre que a gente anuncia algo, a gente considera TX mais RX. Não que você vá conseguir passar 450 MB em uma direção, tá? Em um sentido. O que vocês podem esperar em um sentido é isso aí. Na casa de 200 e poucos megas, tá? De desempenho no Rocket AC. Uma coisa que a gente mudou, pessoal, nos novos produtos da linha AC, é que nós não utilizamos mais os chipsets da Atheros ou chipsets genéricos do mercado. Toda a linha AC nossa agora conta com o chipset proprietário da UbiKit. Ou seja, dessa maneira, a gente consegue anular inúmeros problemas e consegue garantir que o nosso desenvolvimento vai ser mais rápido, tá? Em relação a bugs, correções ou até mesmo implementações de novas features. Então, nada que a UbiKit mais conta com chipsets genéricos. É 100% UbiKit agora.
até mesmo a CPU, enfim, tudo agora é UbiKit. Ou seja, Counter Fit Off, exatamente, Luciano. Isso é um outro benefício de ter chipsets nossos, né? A gente vai ter o controle de fabricação disso aí. Ou seja, com esse novo chipset, pessoal, vai acabar aqueles problemas de CPU, aqueles problemas de FPS, aqueles problemas de memória, enfim, todos aqueles problemas que todo mundo tem, irá acabar com essa nova chegada do Rocket AC. Porque é um chipset nosso, então a gente tem mais desempenho nisso aí. A gente tem controle, um controle com mais baixo nível no hardware, tá? Então, o controle total do dispositivo é nosso. Então, consequentemente, o desempenho é maior. Então, o que nós fizemos agora é o que essas grandes empresas fazem, como Radwin, Cambium, enfim. Essas empresas lançam produtos e têm um preço agregado mais alto porque elas possuem chipsets próprios. E nós agora também contamos com chipsets próprios. Tá? Na linha AC, vai contar com o filtro do AirPrism. Entretanto, esses dois modelos que nós lançamos agora, que é o Rocket AC e o PowerBeam AC, não contam com o AirPrism. Tá legal? O PowerBeam AC, pessoal, é uma dish com 27 dB de ganho. Ela tem 50 centímetros de prato, tá? E deve estar chegando para vocês aí dentro de 60, 70 dias. E vocês devem conseguir enlaces aí de até 20 km com tranquilidade, com uma banda bastante significativa. Ou seja, enlaces curtos, né? Intranet, P2P, interligações e POPs, não tem nem o que pensar. PowerBeam AC é o produto para vocês. O Rocket deve chegar no mercado dentro de 60, 70 dias e já estamos dando entrada na homologação dentro de 2 semanas. Então, quando ele chegar no Brasil, ele provavelmente já estará homologado, já será vendido homologado desde o primeiro lote. Tá? O produto vai contar com canais de 20, 40, 50, 180 MHz, tá? E modulação de até 256 QAM. Marcos, antena é elemento passivo, tá? Ou seja, qualquer produto ativo é compatível, basta que seja na mesma frequência. Então a dish que a gente tem funciona com o Rocket AC, os painéis, enfim. Esse Rocket AC que a gente está lançando agora, ele é um equipamento somente para ponto a ponto, tá? Ele não é um equipamento para ponto, multiponto. Ou seja, não adianta, pessoal, querer pegar esse Rocket e colocar lá na base esperando que conecte. Não é conectar, pessoal. Esse produto é somente ponto a ponto. Não é um produto ponto multiponto. Quero deixar isso muito bem claro. Não terá canal de 30 MHz, somente os canais listados. 20, 40, 50, 180 MHz. Júlio, nesse caso, da manutenção, realmente não sei te informar como é que vai ser disponível. Provavelmente a gente deve disponibilizar chipsets para RNA. Tá? Eu não sei te dar certeza disso, nem posso te dar essa certeza. Tá? Mas vamos aguardar. Então, pessoal, aproveitando o comentário do Cloud, a gente já lançou a nossa dish de 31AC, tá? Eu esqueci de colocar ela aqui. Ela é uma antena de alto desempenho, é a nossa primeira dish do modelo AC. Ela possui 31 dB, ela é uma antena com uma área de reflexão um pouco maior que a nossa dish de 30, né? Consequentemente, possui blindagem lateral e uma maior isolação a ruídos. Então, é uma antena que é Air Class, ideal para ponta a ponto, tá? Ou seja, se vocês querem fazer um ponta a ponto com alta disponibilidade, 2 dish AC e 2 Rockets AC. Resumindo, acabaram seus problemas. Tá? E falar um pouquinho do revolucionário AirOS 7, que vai estar presente na linha AC. Com o novo AirOS 7, pessoal, vocês vão ter muitas estatísticas, tá? Questões de modulação, vai ser apresentado um gráfico em live, tá? Em real time vai ter um gráfico para vocês mostrando a modulação, como é que está oscilando, se não está oscilando. A gente vai ter um gráfico de latência, para que você não tenha dúvidas. Eu estou com latência, eu estou tendo essa perda de pacotes, eu estou tendo essa alta de latência em algum local ou no meu enlace. O próprio enlace já vai te falar qual é a latência no ponto a ponto. Então você não vai ter problema nenhum com isso. Tá? Outra coisa do iOS 7 que a gente implementou, que é, nós contamos agora com HTML5 e a mudança sem a necessidade de estar reiniciando o equipamento. Então você aplica a configuração e ela já é aplicada naquele tempo. É real time. Não precisa mais estar reiniciando o dispositivo. Acabou o reboot. Então, com o iOS 7,
Fora todas essas características que eu mencionei para você, nós ainda incluímos algumas ferramentas de diagnóstico, tá? Agora nós temos ferramenta de diagnóstico de cabo, ou seja, com a ferramenta de diagnóstico de cabo, como é que ela funciona? Você está com um cabo de 20 metros, certo? E você acredita que o cabo não esteja bom. Você pede para o Rocket, ou para o equipamento que esteja operando com a iOS 7, ele vai verificar para você e te dar uma estatística do comprimento daquele cabo. Se ele ler e interpretar que o cabo é muito maior do que o cabo é de verdade, o cabo está ruim. Tá? Então vocês conseguem testar o cabo agora direto no dispositivo. Um outro teste que a gente implementou é o teste de Wi-Fi, tá? É o teste de RF. Eu não consigo passar detalhes ainda de como esse teste de RF é realizado, mas o dispositivo consegue fazer tipo um self-troubleshoot para te falar se você está com problema de RF ou não. Então agora está bem tranquilo solucionar problemas. E o dispositivo do Zoc trabalha em 24 volts, tá pessoal? Não 12 volts, é 24 volts. Vocês podem estar utilizando os equipamentos da linha da Edge Switch ou Touch Switch para estar energizando esses dispositivos aí. Está arquivando iOS 7 somente nos produtos da linha AC, tá? Não é compatível com a linha anterior. Sim, Clóvis, consegue utilizar Channel Width de 80 MHz com certeza, tá? Mas lembrando, o ideal é você ter uma antena, uma dish AC e estar trabalhando de maneira adequada, tá? E sempre, pessoal, vejam só, sempre economize em espectro. Isso é o que eu quero falar muito para vocês. Veja, se você tem necessidade de um enlace de 5 megas, você não vai fazer um ponto a ponto utilizando 40 MHz, pessoal. Você pode fazer um ponto a ponto utilizando 10 MHz ou até mesmo 5 MHz. Então, poupem espectro, tá? Você tem um POP, meu POP está trabalhando apenas com 10, 15 megas, vamos diminuir para 10 MHz. Eu estou com um POP trabalhando com 40, 50 megas, vamos ampliar para 20, 30 MHz. Mas salvem espectro, poupem espectro. Não há necessidade de você colocar um Rocket AC desse, digamos, 80 MHz, para um enlace de 50, 60 megas. Tá? Você coloca ele em 20, 40 e testar. A gente está falando de um produto com 256 QAM. Então, é um produto que te entrega uma banda muito boa. Eu não tinha lido a pergunta da compatibilidade, mas por enquanto os produtos AC são compatíveis somente com produtos AC, tá? Não serão compatíveis com a linha M. E sejamos francos, pessoal, não faz sentido nenhum. Você me coloca um AP AC lá e me coloca clientes N nele. Você simplesmente acaba com a performance do AP. Não faz sentido algum ter uma célula, um POP em AC com clientes em N. Não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Então você quer ter um novo POP com alta disponibilidade, tudo AC. Ficar mesclando produtos não ajuda em nada, sendo bem sincero. Tá? Então não se iludam que tem mais CPS, é um novo chipset. Pessoal, não colabora em nada. Se você não tiver aquilo que a gente falou, que é a capacidade, uma modulação boa, todos os clientes com modulação legal, isso não te ajuda em nada. Então você tem um cliente lá modulando em 256 QAM, passando aí 200 megas, e você me coloca uma AirGrid no meio do AP com o MCS 7 aí, 75 megas. Você simplesmente acabou com o seu AP. Acabou. Tá? Então, vou até outro comentário do Luciano. Um Ferrari não puxa um Fusca. Então, basicamente é assim. Então, se vocês querem trabalhar com qualidade, 100% AC. Tá? E para a linha N, 100% 2x2. E assim a gente vai conseguir dar sequência no bom trabalho. Osório, eu não tenho esse nível de informação, tá? Para saber se vai ter histórico dos indicadores. Mas com certeza você vai conseguir monitorar isso com o Air Control 2, que já está no mercado. Então você tem um servidor de monitoramento e ele te entrega esse histórico de estatísticas. Irã, esse Rocket que a gente está lançando agora é só para PTP. Tá? Ele não servirá para PTP, MP, para ponto multiponto no futuro. Somente ponto a ponto. Sim, Leandro, é uma consequência. Em AC, mesmo estando em 20 MHz, você vai passar muito mais banda que o MIMO. Mesmo muito mais banda que o N, com 802.11n. Ambos são MIMO, tá? Tanto o AC quanto o 802.11n são MIMO. Você consegue mais banda devido à eficiência espectral, que o AC tem uma eficiência melhor, e a modulação, que no 802.11n só vai até 664 QAM, e no AC 256 QAM.
Rafael, o Air Control 2 está liberado há muito tempo já, tá? Você pode estar baixando no nosso fórum, sem problema algum, ou tá pedindo um link para o nosso suporte, que eles te encaminham o link do último beta. Soares, vou esclarecer de novo. Rocket AC trabalha somente com linha AC. Não tem como mesclar linha AC com linha M, tá? De novo, pessoal, para deixar bem claro. Linha AC não trabalha com linha M. Air Max M com Air Max AC não se comunicam. Yuri, com certeza o que você falou é verdade. Mas é aí que você vai ter que trabalhar da maneira correta, certo? Se você sabe que você precisa de um SNR bom, aqueles enlaces que hoje você qualifica com menos 65, menos 70, menos 75, esses enlaces o AC vai estar dispensando. Você não vai estar conseguindo modular dessa maneira. Ou seja, você quer um enlace legal, vamos trabalhar com AC e vamos trabalhar com o sinal legal. 30 dB de SNR está buscando aí menos 50, menos 45, menos 55 sinal. Tá? A gente tem que aprender a parar de trabalhar errado. Todo mundo trabalha muito errado, a gente sempre dá um jeitinho. A gente tem que parar de dar um jeitinho, pessoal. A gente tem que ser sólido. Ou funciona ou não funciona. Felizmente, tá? Eu digo isso porque eu fico muito feliz, não existe meio termo para Wi-Fi. Ou você tem visada e sinal, ou você não tem visada e não tem sinal. Basicamente é assim que funciona. Sim, só a antena atual funciona com o Rocket AC. Você só não vai ter a isolação que a nova Dish proporciona para você. Se for um enlace mais curto, onde você consiga obter um maior nível de sinal, você deve ir bem. Pessoal, todos os pedidos da linha AC já foram colocados pelos nossos distribuidores, tá? OIW, WDC, e devem estar chegando para eles dentro de em torno de 70 dias. 70, 80 dias já está chegando no mercado o Rocket AC e o PowerBeam AC. A nova Dish não parece uma corneta, tá? É porque na foto ficou um pouco difícil de enxergar. A nova Dish é mais funda mesmo, tá? E ela tem uma aba lateral, uma blindagem lateral. Tudo isso colabora com a questão da isolação. Não, Milton, eu não consigo te passar valores, tá? É bem difícil. Mas eu diria que o enlace AC com a Dish AC e o Rocket AC estaria algo em torno de R$ 3.800. Isso é o que eu espero, tá? Mas a gente nunca sabe. Eu esperava que o AirFiber 5 fosse chegar a 11 mil no mercado e, entretanto, ele chegou um pouco mais baixo que isso. Aqui, Ribeiro, deixa eu te falar, deixa eu explicar certinho em relação a essa questão que foi levantada pelo Alex Andres e a informação dele não procede, tá? Aquele teste que ele fez de IPv6 é totalmente falho. Aquilo lá é uma... Não sei por que ele obteve aqueles resultados, mas eu mesmo fiz um teste e postei e mostrei que a latência em IPv6 e em IPv4 é a mesma. É fato, não é novidade para ninguém, que o Air Max tem priorização de pacotes. Da mesma maneira que o Air Max prioriza pacotes de voz, ele também prioriza pacotes de CNP. Mas isso não significa que ele esconde a realidade do enlace. Luiz Felipe, eu não consigo responder essa pergunta. Se você está querendo saber se tem espuma anecoica, não existe espuma na nossa antena, tá? A gente não precisou de espuma para conseguir atingir a isolação necessária. Rafael, vai ser lançada toda uma linha de antena, toda uma linha outdoor em AC. Yuri, a expectativa dos novos painéis de 645 graus de chegada é provavelmente em janeiro, tá? Mas no momento eles já podem começar a comprar as bases de titânio, que ela possui 120, 90 e 60 graus. Só não vai ter opção de 45 graus. A gente já está terminando a homologação dessas bases e isso deve liberar no mercado, chegando em já homologar dentro de 60, 70 dias também. A gente vai, não que a base station vai vir a ser. Veja,
Antena é elemento passivo. Não é ela que define se é AC ou se não é AC. Quem define isso é o rádio, tá? Então a base station comum, ela é uma antena e ela irradia. E ela tem lá a descrição dela. Ela tem lá polarização cruzada, relação frente-costas, como que é o logo lateral dela. E enfim, nós temos a nossa linha de base titânio, que é uma linha de antenas com a maior isolação, que já está no mercado. E nós lançamos agora a nova linha de antenas, que são duas novas antenas de 60 graus e 45 graus, com mais blindagem ainda, no mesmo padrão da titânio, com mais isolação. Tá? Então, quando você for montar um ponto multiponto AC, quem for inteligente e quiser trabalhar da maneira correta, vai me colocar uma base station, pelo menos titânio. Não vai me pegar uma base station comum, sem blindagem alguma, e me colocar um rádio AC lá em cima. Não é assim que vai funcionar. Da Dish AC é maior que 35 dB, o X-Pol dela. Mais alguma pergunta, pessoal? As TEC ainda não, tá? A gente já deu entrada na homologação das antenas. Elas serão testadas, se não me engano, está agendado para daqui 20 dias o teste das antenas. E logo após isso aí é só lançar no mercado. Só correr atrás do selo. Yuri, Beamforming. Eu vou deixar vocês curiosos, tá? A gente não tem nenhum produto Beamforming ainda, mas é algo a se pensar. Recomendo que todos vão ao show desse ano. Muitas novidades chegando. Ainda não definimos o local, pessoal. Ainda será discutido e será informado a vocês e será colocado no site. Enfim, nós faremos o marketing necessário para que todo mundo saiba onde que o show será realizado. Tá tranquilo. Sim, Danilton, provavelmente eu vou estar finalizando aqui e amanhã ou depois de eu upar esse vídeo para o nosso canal do YouTube, que é www.youtube.com/ubnt. Yuri, a gente está pensando já no World Network, tá? Que é aquele apoio aos ISPs que a gente fez nos Estados Unidos. A gente já está pensando em alguma estratégia para trazer para o Brasil, sim. A gente deve ter mais convidados no fim do ano. Harley, a OIW, até onde eu sei, não é que ela exige compra casada, não. A OIW é um distribuidor e ela não vende diretamente para o cliente final, somente via revenda, tá? Então, hoje no Brasil, nós temos 3 distribuidores que compram diretamente conosco, que é a Bradel, a OIW e a WDC, sendo o OIW e WDC distribuidores master. Tá legal, então, pessoal? O canal www.youtube.com/ubnt. É isso aí, então, pessoal. Agradeço aí a presença de todos. Foi muito legal, muito produtivo, gostei bastante desse webinar. E pretendo estar fazendo mais webinar, estar trazendo mais informações para vocês. E conto com a presença de todos vocês aí também, tá? Thank you, Salvador, for the support. It was great. You're welcome. Obrigado, gente. Em relação aos cursos, pessoal, falem com o nosso amigo Luciano Franz aí ou consultem a nossa agenda no nosso site. É isso aí. O CWA, pessoal. Vamos lá. Vamos fazer, tá? Obrigado, pessoal. É isso aí. Tenham todos um excelente dia, um fim de dia aí. Um abraço. Até mais.